Olá, seja bem-vindo a mais um podcast do Professor Holding, um podcast voltado para assuntos patrimoniais, proteção de patrimônio, estruturação de patrimônio, como evitar dores de cabeça, voltado para advogados, contadores, assessores de investimentos, investidores e pessoas interessadas por esses temas. Eu sou Bruno Saruê, sou advogado em São Paulo, trabalho há mais de 20 anos nessa área, dou aula sobre holding há 13 anos e a gente montou esse podcast justamente para tratar desses assuntos com convidados ilustres, como hoje tenho a honra de receber aqui no nosso podcast o Michel Maltz, que é formado em Finanças Pessoais pela Unicamp e há 15 anos atua como planejador financeiro pessoal na Life Finanças Pessoais, com muitos depoimentos no LinkedIn, e eu sou suspeito para falar porque o Michel é o meu planejador financeiro, inclusive. Estamos aqui no estúdio MKPE do nosso amigo Johnny, que está fazendo aqui a nossa gravação e produção. Johnny, obrigado mais uma vez. E agora eu vou passar a palavra para o Michel. Michel, se quiser se apresentar, complementar um pouquinho a sua apresentação, fique à vontade. Bruno, eu que agradeço esse convite. Eu acho que a sociedade, principalmente os colegas com viés mais técnico, eles vão se beneficiar do nosso conhecimento justamente para que eles possam se ajudar e ajudar os clientes, porque o nosso papel é servir o cliente no caminho da prosperidade, que tem uma amplitude muito grande. A gente vai conversar aqui quais são as ferramentas para prosperidade, né? E eu gostaria de iniciar fazendo uma pequena provocação para que aquele que está nos ouvindo agora, ouvinte, contador, advogado, imagina só se não existisse planejamento financeiro e não existisse também um cuidado no trato dos seus direitos e deveres. Como é que ficaria esta pessoa, esta família? Perfeito. Você consegue imaginar um indivíduo ou uma família sem planejamento financeiro, Bruno? Pior que eu consigo, e o resultado não é bom. Você consegue imaginar que o resultado não é bom, né? Exato. Então, o ponto importante dentro de um planejamento financeiro é não tanto o quê, mas por que um indivíduo e uma família faz um planejamento financeiro? O porquê? Perfeito. Porque existe um projeto de vida por trás. Sim. Então, você contador, você advogado, pode conhecer uma pessoa que não queira pensar em deixar nenhum legado na passagem aqui pelo planeta. Ele tem um projeto de vida? Não. Ele vai vivendo a vida, vai gastando tudo no presente e está ok. Essa pessoa não precisa de um planejamento financeiro, mas será que se essa pessoa pensasse no planejamento financeiro, mesmo que ele não quisesse deixar um legado, ele não viveria uma vida melhor? Provavelmente. Muito provavelmente. A história da formiga e da cigarra, né? O inverno chega, não adianta, ele vai chegar em algum momento. O inverno chega a todos nós, em algum momento, né? E a questão é como que você vai lidar com esse meio chamado dinheiro. Porque o dinheiro, na verdade, é um meio, né? Sim. É um meio para você chegar em algum objetivo. E cada pessoa pensa do dinheiro de forma diferente. E eu queria ajudar já o pessoal que está nos ouvindo para que eles consigam categorizar personalidade. Olha, existe personalidade de dinheiro, viu, Bruno? Sim, com certeza. Você sabe quais são? Quais? São 5. Você tem o gastador, que é aquele que gasta, que para viver ele precisa ter a sensação que está gastando um pouco todo dia, senão ele não vive. Perfeito. Você tem um poupador, que ele guarda o dinheiro, muitas vezes por medo. Perfeito. Você tem o planilhado financeiro, que ele está tudo planilhado, e se sair uma linha porque ele gastou mais no iFood, ele já briga com todo mundo, é super planilhado. Uhum. E você tem o empreendedor, que a gente descobre nas crianças. Quando ela vem, você dá uma bala para ela, quantas balas eu vou ganhar mais? Você vai ganhar 3. Ele aposta, ele arrisca para ter uma receita maior do que a média. Perfeito. E você tem um desligado financeiro que vocês, contadores ou advogados, já viram.
viaja, faz a sua viagem, mas está cheio de impostos atrasados e tem uma noite tranquila. É o desligado financeiro. Na verdade, nós temos duas personalidades de dinheiro que rondam a nossa vida em algum momento da nossa vida. Às vezes a gente pende para sermos mais poupadores, pendemos também contrariamente com... Existe poupador e gastador ao mesmo tempo. Existe. E existe desligado financeiro e planilhado ao mesmo tempo. Então, todas essas conformações de personalidade, elas coabitam uma pessoa. E aí, nesse sentido, como é que a gente lida com as nossas personalidades de dinheiro? Muito interessante. Primeiro ponto, você tem que ter um projeto de vida. Perfeito. E aí eu acho que é interessante você me fazer algumas perguntas. O que é um projeto de vida? Já vou chegar. Então, peraí, só para eu recapitular aqui, Michel. Então, a gente tem 5 personalidades. Aquele que precisa gastar todo dia, aquele que precisa poupar todo dia, aquele que precisa ter o extremo controle ainda, que ele não tem... Ele precisa ter tudo controlado e tem que estar dentro da previsibilidade. Tem aquele que sempre quer apostar para ganhar mais, né? E tem aquele que, assim, faça chuva, faça sol, não está preocupado. Ou seja, eu consigo ter controle financeiro planilhado na vírgula, mas não importa se está bom ou ruim, eu durmo tranquilo em qualquer cenário, né? Interessante. Aí eu ainda colocaria 2 coisas, né? Que você pode aplicar esse perfil tanto para a gestão pessoal da vida dele, quanto a gestão do negócio, da empresa dele. Sei lá, Muito o bem advogado, o contador, pode, né? Muito bem colocado, porque você tem a personalidade jurídica e a pessoa física. Sim. É uma pergunta agora, tá? Para a gente co-criar aqui no conhecimento. A personalidade jurídica reflete a pessoa física ou muitas vezes a pessoa física reflete a pessoa Acho que jurídica? a física reflete a jurídica. Isso. Então, quando você tem um índice grande no Sebrae de empresas que abrem e que fecham, o que você identifica como personalidade dinheiro na pessoa jurídica? Mais gastadores e mais empreendedores. Mais gastadores e mais empreendedores. Exatamente. As empresas que provavelmente perduram é que tenha o planilhado, com certeza que pode ser planilhado com o empreendedor, o planilhado com o gastador, ou o planilhado com o que... Como é que é a última personalidade? O que não está nem aí? O desligado financeiro, né? Mas eu acho que aquele que consegue planilhar e saber exatamente, olha, eu quero ganhar tanto, para ganhar tanto eu preciso gastar tanto, né? Esse cara que tem esse controle, ele tem uma tendência maior a dar certo. Ainda que ele não tenha, talvez, a veia empreendedora, mas se ele pelo menos tem a organização. Claro, se ele juntar a organização com veia empreendedora, existe uma chance maior dele ter um resultado melhor, penso eu. Perfeito. Não, tá, eu acho que a analogia é certíssima, e aí vai um desafio para a gente, né? Como que a gente consegue transformar uma personalidade gastadora numa personalidade investidora? E aí a ressalva é muito importante, porque advogado e contador, você trabalha com conceitos, você passa conceitos para os seus clientes. Todo dia. Né? Projeto de vida. E acho que o primeiro ponto que vocês devem falar para o seu cliente é: você tem um projeto de vida, mas o que é esse raio de projeto de vida? O que você quer fazer para os próximos 3, 4 meses com o seu dinheiro, para os próximos 5 anos e para os próximos 10 anos, já um bom começo, com uma pergunta. E aí eu vou dar um exemplo para vocês. Eu gosto de viajar todo ano, fazer uma viagem internacional. Qual é o comportamento típico do brasileiro? Ele parcela e depois ele paga, ou ele guarda e depois ele paga à vista? Ele parcela e talvez depois ele pague, talvez ele nem pague. Isso, então essa epidemia de dívida que a gente vive reflete uma falta de planejamento de projeto de vida, porque seria muito mais simples você fazer o seguinte: olha, eu vou viajar para Cancún em dezembro para conciliar, para que aqueles que são casados, uma viagem internacional e pegar as crianças, vai custar R$50 mil. Eu vou guardar R$2.000, ou eu pago a viagem à vista, ou eu aproveito as notificações do celular
e pego passagens mais baratas, mas o meu cartão de crédito, depois da viagem, ele está mais livre. Aí ele consegue dar andamento a projetos mais longos, porque esse da viagem já foi resolvido. Ou seja, ou ele guarda primeiro, é que ele pode guardar e parcelar, ele pode guardar e pagar à vista, ele pode guardar parte e parcelar parte, ou seja, eu já tenho parte do valor, eu parcelo no cartão, já tento quitar talvez uma parte maior antes, ou outra organização, mas eu posso trabalhar com meio termo, né? Eu juntei metade do valor e vou parcelar o valor e ainda assim vou conseguir até o fim com o que eu juntei e o que eu vou juntar, pagar a viagem inteira e ir somando outros projetos juntos, talvez. E, Bruno, se fosse simples assim, seria maravilhoso. Mas o problema é que a gente tem um negócio, outro conceito, colisão de objetivos, que é o seguinte: Perfeito. eu quero viajar também para Cancún, mas eu também quero fazer uma viagem curta, é só uma pequena viagem curta, para um hotel fazenda em Amparo. E aí você começa, dentro do planejamento, a colocar um monte de coisa. Você tem uma colisão, quase como se fosse um mapa astral, tá? É um cometa que colide aí com outro meteoro, e aí... Cadê o planejamento? O planejamento é completamente furado, né? Tô rindo aqui que eu vou apanhar em casa, mas eu vou falar. Eu acho que você tá falando da minha esposa. Porque a Dani quer fazer 3 viagens. Eu falei, cara, não cabe 3 viagens desse budget que a gente tem pra isso. Né? Desse formato que você quer fazer. Ou seja, tem que escolher. Ou vai fazer uma coisa, ou tem que achar um jeito de baratear isso pra caber no budget que a gente planejou, né? Então, acho que vou trazer um viés aqui a mais pra gente colocar na mesa, Michel, que acho que se soma pra isso. gente enriquecer a nossa conversa. A gente tem, então, quando o profissional vai olhar, ele tem que olhar para o próprio bolso, para o planejamento dele, da vida dele, qual que é o projeto de vida dele, pessoal, aonde ele quer chegar e que macro e micro objetivos ele tem nesse caminho. Tá, meu macro é me aposentar tranquilo, mas meu micro é fazer uma viagem este ano, né? Talvez o médio é fazer uma viagem todo ano, tem que criar uma organização para isso. Eu posso olhar pelo viés da empresa, separar física e jurídica, trazer esta organização também para a jurídica, ou seja, claro, ele vai precisar do pessoal de gestão de empresa para olhar isso, mas ele precisa ter a mentalidade correta, que ele pode trazer da pessoa física, do planejamento financeiro, para que aí ele possa olhar para a empresa dele e dar um direcionamento saudável do ponto de vista financeiro, né, para essa empresa, porque as coisas estão conectadas. E tem um terceiro olhar. Ele pode, na hora que tiver um cliente na frente dele, olhar para o cliente, né, e entender a nuance do que ele está fazendo de trabalho. Vou dar um exemplo. Então, isso eu até nem tinha visto tanta similaridade que a gente tem na hora de avaliar um cenário de cliente, mas quando o cliente chega para nós e vai falar assim, por exemplo, eu quero montar uma holding. Certo. A primeira coisa que eu vou olhar e falar, tá bom, por que você quer montar a holding? O que eu quero entender, o que motivou ele a procurar esta possível solução e qual é o problema que ele quer resolver. A segunda coisa que eu vou olhar logo na sequência é qual é o teu objetivo para o teu patrimônio. Então, na prática, é exatamente a expressão que você usou. Qual é o seu projeto de vida? O que você quer com esse patrimônio? Eu quero a maior rentabilidade possível. Então, a holding pode não ser a solução para você. Certo. Mas, em alguns casos, é o contrário. A holding é uma ferramenta para levar para essa solução. Então, só que precisa ser bem pensado, bem planejado. Tem casos em que, olha, não, meu objetivo é proteger o que eu já construí para que eu não perca o patrimônio que eu montei. Tá bom, você topa perder 10, 15, eventualmente 20% do que você tem para que você preserve os outros 80%, 90%? Sim, então tá bom, pode ser que a holding seja uma solução de proteção, mas ela vai custar. Ela não vai ser eficiente do ponto de vista financeiro, mas pode ser eficiente para proteger. No fundo, o que a gente está pensando? Eu estou olhando qual é o projeto de vida dessa pessoa no micro, no médio e no longo prazo, para conseguir pensar que solução eu levo. Ou seja, acho que o erro do advogado e do contador, às vezes, é o cliente falar, eu quero uma holding, tá pronto, tá na mão. E não olha o todo desse cliente, não avalia a situação financeira, imposto de renda, para entender qual é o cenário, o que essa pessoa quer com o patrimônio dela. Porque eu acho que o advogado contemporâneo, ele tem que ter um olhar holístico. A gente vive hoje a era das terapias holísticas. E eu acho que o advogado tem que ter esse olhar sistêmico e ele se torna um genuíno planejador também da vida dele com essa ferramenta vamos dizer, de economia, e que se a gente colocar, vamos imaginar
novamente dirijo o olhar a vocês, se a gente fizer uma super reunião naqueles escritórios lá da Google, a gente joga uma sinuca, bebe uma cerveja e monta um planilhão. E aí, planejador financeiro, esse valor que o advogado, que o cliente gastou com a holding, faz na linha do tempo e mostra o retorno sobre esse investimento, uma vez que ele está aprendendo a investir do jeito certo, não na direção errada que muitas vezes os gerentes do banco enviesados fazem. E isso eu não tenho nenhum problema de falar sobre os gerentes do banco, porque eles têm que bater a meta do banco. Planejadores e advogados e contadores querem bater a meta do cliente. Se a gente colocar numa planilha, em 5, 6 anos, esse dinheiro gasto com o advogado, ele é retornado porque ele vai aprender como investir bem. Então, é um serviço que se retroalimenta quando você unifica o conceito. E o que o Dr. Bruno acabou de dizer é a unificação do conceito, ou seja, qual é o conceito? O objetivo é trazer essa segurança e que muitas vezes com a honestidade ele vai ter uma economia e olha, esta economia tributária, se ele tem um projeto de vida e bater um papo com o planejador, ou mesmo ele entender do projeto de vida dele, ele vai utilizar para viajar mais, ou até para gastar mais. Sim, crescer o negócio dele, crescer a empresa, crescer o patrimônio, né? Deixa eu até te fazer uma pergunta aqui que a gente acabou não definindo, já que você falou de conceitos. O que é planejamento financeiro pessoal? Acho que vale definir o conceito para os nossos espectadores e ouvintes. Claro, o planejamento financeiro... Eu vou começar pelo que não é. Planejamento financeiro pessoal não é consultoria de investimentos. Perfeito. Planejamento financeiro pessoal não é um trabalho tão somente gerencial, mas é um trabalho que entende as personalidades de dinheiro e faz uma aderência para inúmeros projetos de vidas que podem se desdobrar nesse sentido. Vou te dar um exemplo. Uma pessoa que tem 25 anos de idade, ele precisa de um seguro profissional bom, onde ele pudesse colocar como dependente uma pessoa? Em teoria, ele precisa, porque se ele não tem uma liquidez, ele precisa ter um seguro, porque ele tem algum dependente financeiro. Mas uma pessoa que tem 55 anos de idade e tem um seguro de 4 milhões, mas já tem uma liquidez de 10 milhões, necessariamente ele vai necessitar de um seguro de vida? Talvez não. Talvez não. Talvez ele precise, dentro dessa circunstância do projeto de vida, ter um outro tipo de dinâmica do seguro. Por isso que planejamento financeiro está no gerúndio. Ele não é um plano de previdência que é estático. Gerúndio significa que ele é dinâmico conforme os cenários e as circunstâncias da vida. Muito bem. Então, o que é um planejamento financeiro? O planejamento financeiro ele concentra algumas coisas disruptivas fora do senso comum, que é o orçamento é rei. Por que o orçamento é rei? Olha, um CEO da Nestlé que tem bônus milionários, ele precisa trabalhar com orçamento. Pessoal, eu vou dar uma notícia muito chata. Ele é o que mais precisa. Imagina uma receita familiar de $600 mil mensal. Mas ele tem o iate, o jatinho, que mais que ele possa ter? Carros, imóveis, tem IPTU, tem condomínio, tem... Contadores, como é que é o orçamento de despesa dele? Quantas linhas vocês acham que eles têm? Uma família média que ganha 30, 35 mil reais tem 95 linhas de destinos do dinheiro. Essa pessoa que ganha 600 mil, quantas linhas você acha que tem? Uma família de 3 pessoas.
Tem umas 500 linhas. Orçamento é ruim. Sabe por quê? Porque como ele já conquistou um super patrimônio, ele tem um custo de proteção desse patrimônio, aonde vem um trabalho advocatício de excelência para proteger esse patrimônio. Sim. Com holdings e até com questões trabalhistas que podem envolver um CEO de uma grande empresa. Ou seja, ele tem que entender que o custo para manter o padrão de vida dele tem que estar alto para que ele não tenha queda do padrão de vida. Por isso que ele precisa ele precisa de um orçamento. Ou seja, a organização do que entra e o que sai e a previsão do que você vai gastar com cada linha é essencial. Isso vale para um assalariado. Isso vale para um estagiário até. Por que eu digo de um assalariado? Porque quem é mais impactado com a inflação? O CEO ou o assalariado? O assalariado. Né? Então ele precisa entender que, infelizmente, ele vai ter que fazer algumas reduções de qualidade de vida para as coisas caberem. E te digo mais, para que ele, se ele tem uma visão de sair do assalariado para ser um empreendedor, para ele manter o fluxo de poupança, para ele dar um salto de qualidade de vida. O que significa isso? Olha, eu consigo guardar R$500 todo mês, mas no ambiente inflacionário eu entendi, pelo acompanhamento da minha planilha, que eu vou guardar agora R$350. E está valendo. Porque o que vale no investimento é um outro dado importante que o contador advogado precisa entender no tempo, é o tal do juros compostos e a frequência do investimento diário, entrando um pouco nessa área dos investimentos, porque você acessa todos os mercados e faz o preço médio. Isso. Deixa eu trazer um complemento, que eu acho que é interessante pensar junto aqui. Então, a primeira coisa, né? Vamos pensar no estagiário, o advogado júnior, aquele começo de carreira, pleno, boa, que está começando. Vou pensar no primeiro, tanto aquele que é jovem, que está começando, quanto aquele que resolveu fazer faculdade mais tarde. Tenho amigos que conheço que foram fazer faculdade aos 40 anos, né, e viraram advogado. Nessa fase inicial, a receita é baixa. Ele vai ganhar pouco. Então ele precisa ter um controle muito preciso do que ele gasta para que ele consiga saber, poxa, para eu crescer na carreira, eu vou precisar pelo menos ter um terno talvez bom, para eu ir numa audiência, para eu sentar com o meu chefe para conversar, para sentar com um cliente, o cliente me valorizar e falar bem de mim para o chefe, né, para alavancar a minha carreira. Exato. Então eu preciso pensar, eu tenho um gasto com roupa que eu preciso, e a roupa estraga, eu preciso repor. Né? Eu tenho um gasto com transporte, eu tenho gasto com moradia, alimentação e tal. Networking. Networking, exatamente. Importantíssimo. Com certeza. Se quiser crescer na carreira, não adianta ficar sentado só dentro do escritório. Ele precisa estar em eventos que tem outros colegas para, aprimorar tecnicamente. 2, conhecer novas pessoas que podem abrir novas portas para esse profissional. E se ele tem o sonho, né, de crescer e ter o próprio escritório, conforme ele vai crescendo, ele tem que saber quanto ele vai ter que ir guardando, né, para conseguir atingir aquele objetivo de um dia montar a própria empresa. Porque quando ele monta a empresa, aí ele vai ter que separar em duas coisas. Cara, eu preciso pegar uma parte do dinheiro e gastar aqui na empresa para que essa empresa consiga crescer. Normalmente, até falando de experiência própria, como é que a gente começa? Eu não ponho dinheiro nenhum na empresa, o que eu ponho é o meu trabalho, né, no meu CNPJ. Você começa sem CNPJ, tem o cliente aqui, o cliente ali, fala, bom, agora preciso do CNPJ, abre o CNPJ, aí entra o cálculo mais preciso de imposto, talvez ele está lá no Simples Nacional. E aí ele ainda tem uma mistura do dinheiro que é dele e do dinheiro que é da empresa. Em algum momento ele vai ter que olhar e falar, eu preciso separar isso, porque eu preciso contratar gente. Então eu preciso fazer uma reserva para conseguir contratar gente, ter condição de bancar, até que essa pessoa comece a me gerar retorno, né, de atendimento, que é tanto abrir meu tempo para eu buscar novos negócios, quanto eu eventualmente simplesmente colocar para dentro, porque eu já tenho o negócio fechado, preciso de braço ali, mas precisa ser de um jeito que se eu perder aquele cliente, eu consigo bancar o custo de manter o profissional até repor o cliente ou ter a verba para a demissão. Né? E já temos as métricas, o quanto de... Eu acho que é muito importante, advogado, que você está querendo alçar voos. Qual que é a métrica? A métrica é a seguinte: da sua receita bruta, a sua empresa, tudo que orbita da sua empresa, seja network, investimento, reserva para pessoa jurídica, boas roupas, não pode superar 35% da sua receita bruta. Quer dizer, você tem que dedicar
você tem que dedicar esses 35% para que você possa romper e você alçar um novo voo pela frente. Isso significa o seguinte, que em algum momento você vai ter que estar com a sua empresa mais rica Sim. no que tange a, muitas vezes, tudo que é relacionado à empresa, uma boa caneta, uma boa roupa, mais do que a sua roupa das finanças pessoais, no determinado momento, justamente para que você possa fazer esse shift, essa mudança, onde você vai, ao aumentar a receita, poder mexer nessas métricas, em vez de 35%, você abaixa para 30%. Ou seja, a gente volta que o orçamento é rei nesse sentido. Você tem que estar olhando muito bem para o orçamento nesse sentido. A dificuldade, Michel, eu acho que é quando você chega naquela situação em que eu preciso comprar uma roupa nova, mas eu preciso participar de um evento de networking, mas eu não tenho a verba para os dois. E aí? E aí a dificuldade, essa dificuldade, como que você pode resolver essa dificuldade? Por que existe, qual é a função de um sócio chamado banco? Tá. Existe algum problema em a gente demonizar os bancos, pegar um empréstimo pessoal controlado? Não tem nenhum problema. É a mesma coisa quando o médico receita uma posologia numa determinada porcentagem, que isso vai te trazer um bem no longo prazo. Se você pega um pequeno empréstimo pessoal para poder, entendendo que esses dois eventos, o network e comprar a roupa, vão falar com... Você vai ter o seu elevator speech, né? Você vai ter os seus 30 segundos para falar com aquela pessoa. Você tem que arriscar, poxa. Mas aí, Michel, ele precisa ter um plano, né? Não pode ser... quero fazer os dois. Estou com vontade de fazer os dois. E aí voltemos à questão do orçamento é rei nesse sentido. Tem que ter um plano. Perfeito, perfeito. Aí tem o outro lado, acho que eu vou trazer um exemplo que acho que eu até já comentei em outros episódios, mas é um exemplo pensando muito na questão do plano, né? Você olhar para o seu cliente. E na hora que você, advogado, contador, profissional de investimentos, planejador financeiro, corretor de seguros de vida, olhar para o seu cliente e tentar entender um pouco melhor o contexto dele. Tenho 2 exemplos para trazer. Um era uma família que ganhava 33 mil reais por mês de locação, só que não tinha liquidez. Ele queria montar a hold traria uma economia de 27 mil reais por ano, só que para isso ele precisaria gastar em torno de 100 mil. Ele não tinha essa liquidez. Aí veio, né, talvez a ideia dele pegar um empréstimo para fazer isso. Né, e se ele conseguisse empréstimo com a família era um juros menor ou um empréstimo de banco com juros maior. Mas isso tinha que entrar na conta do break-even da operação. Porque a operação ele recuperaria o valor em 4 anos e meio. Talvez com o empréstimo seria em 6, 7. Não em 4,5, né? E ainda precisaríamos colocar um seguro de vida para ele não precisar gastar a parte de TCMD que ele queria já tentar adiantar para os filhos. A gente achou que não era o melhor momento, era melhor fazer um seguro que cobrisse somente o ITCMD que ele ia pagar. Ótimo. Ou seja, não precisaria ser aquele caso um seguro muito grande, mas um seguro pontual com valor preciso para pagar o imposto e não deixar essa dor de cabeça para os filhos. E ele ia pagando, basicamente ele ia parcelar em 20 anos esse imposto e ia pagando aos pouquinhos ali. Análise muito bem estruturada. O problema é, ele não tinha liquidez para pagar o imposto para montar a holding para gerar 27 mil de economia por ano. Então ele precisaria se espremer ali um pouco, gastar menos, né, para conseguir fazer isso. Então, na hora de, olhamos o plano, ele consegue chegar depois de 14 anos com 1 milhão e 100 mil de liquidez. Só que não tinha como tornar isso totalmente viável sem que ele antes conseguisse pagar o imposto. Então, ele ia chegar com um pouco menos de valor depois de 14 anos, porque ele ia ter que pegar uma parte de empréstimo para conseguir viabilizar aquilo. Mas ainda assim, vale a pena. Né? Só que tinha que ser muito bem planejado e estruturado. Ou seja, não basta o advogado, o contador vir com uma solução da própria área e ignorar a capacidade desse cliente de pagar essa estrutura. E vou mais além, ele está disposto a ter esse sacrifício até ter o break-even durante 14 anos? É uma pergunta que todos vocês podem fazer para ver qual é a disponibilidade em termos de sacrifício emocional, mental em relação a tudo isso. Que muitas vezes pode ser um ok, topo,
porque eu vou ter um duplo benefício lá na frente. Eu vou fazer uma analogia sobre isso, né? Ou ele vai dizer que não topo, é muito sacrifício. E aí algo muito importante para vocês entenderem. Pessoal, contadores e advogados, finanças pessoais é muito simples. Ou a pessoa espera, ou a pessoa não espera. Como é que o ministro da Inglaterra, né? E assim, quer melhor exemplo, acho que não vou ser cancelado, tá? Mas quer maior exemplo de má gestão financeira? Todos os governos do mundo. Todos os governos, todos os bancos centrais, ao longo dos anos, desde que o Fed foi criado, emitem moedas sem lastro. Tudo bem, eu não vou avançar muito nessas questões, mas é importante vocês conversarem com o cliente de vocês, porque muitas vezes a gente imita esse comportamento porque tudo está mais fácil, o empréstimo está mais fácil. Porém, finanças pessoais ele tem uma característica a seguinte: o que o ministro da Inglaterra lhe fez? Ele sacrificou todo o povo durante 2, 3, 4 anos e ele planilhou e disse o seguinte: vocês vão ter um salto de 6, 7 anos de prosperidade. Finanças pessoais é um pouco disso. Você espera, investe, para você ter um ganho lá na frente. Então, no exemplo que o Bruno falou, o fato de vocês mostrarem isso no tempo, quanto tempo? São 14 anos, ou são 5, ou são 6 anos, e terem uma devolutiva. Mas veja o benefício que você vai ter em termos de recursos financeiros. Você topa se sacrificar nesse período, vocês quebram um grande mindset no nosso país, que vocês vão ver muito nos impostos de renda, que é o seguinte: as famílias brasileiras são economicamente ricas, mas financeiramente pobres. Uhum. Consegue entender onde é a Sim. diferença do economicamente rico e financeiramente pobre? Tenho dinheiro, mas gasto mal. Tenho dinheiro e não tenho prosperidade. Isto mais muitos imóveis. Baixa liquidez. E o que é financeiramente rico? É fluxo. Todo mês vem líquido. É igual uma corrente de água. Você não tem tantas preocupações em: será que eu preciso vender a fazenda para fazer uma liquidez para resolver para eu ter minha holding? Uhum. Né? Então, toda essa questão básica, que é toda a família, antes de pensar dos investimentos mais sofisticados e exóticos, tem que fazer o arroz com feijão, que é isso. Vocês já podem orientar quando vocês veem o imposto de renda. Base plena de liquidez de 3 a 6 meses do gasto da família. Acabou. Ou seja, se você olhar para o imposto de renda do seu cliente, quando você estiver falando de holding, e você não vê lá que tem uma renda fixa, um CDB com liquidez diária, que tem ali 6 meses de gasto do teu cliente, já tem que orientar ele, talvez, a primeiro procurar um planejador financeiro, né? E veja, não quer dizer que você, profissional, não vai vender nada, não tem solução para ele. Pelo contrário. Primeiro, você já está vendendo um estudo para você poder analisar isso. Já está ganhando dinheiro com isso. Segundo, você vai falar: putz, a holding seria ótimo, mas eu estou vendo que ele não tem como fazer. Cliente, vamos fazer o seguinte: vamos deixar um testamento e vamos talvez trabalhar com um seguro de vida pequenininho para proteção, caso de algum problema, nesse 1, 2, 3 anos que você vai precisar para se organizar, para a gente conseguir chegar na holding. Eu vou acompanhando com você e daqui 3 anos a gente monta a tua holding. Cara, você está entregando um valor muito maior para o teu cliente. Esse cliente vai te indicar para outras pessoas e você é o profissional que ele vai confiar sempre. Porque você não está pensando no teu bolso, vender a minha holding para esse cliente. Você está pensando em entregar a solução para ele com base em como é a estrutura dele, o patrimônio dele, o perfil dele, o jeitão dele, né? E olhar. E às vezes tudo bem, vai ter aquele cliente que não vai seguir o plano. Ok, aí você vai ter que dar outras soluções para ele para agregar. Mas o que você está fazendo? Ao invés de simplesmente vender o seu produto, você está olhando para o cliente e vendendo solução. Olha, temporariamente, eu vejo que você não vai conseguir fazer, mas a gente tem solução. Vamos deixar um testamento, um seguro de vida para evitar o imprevisto, né? E vamos planejar como você vai chegar na possibilidade de construir essa holding que vai te gerar um benefício, uma economia no futuro, né?
Isso é construído a várias mãos, mas o profissional tem que ser capaz de olhar isso e perceber. Né? E a analogia é a seguinte: vocês estão vendo esse copo d'água, né? Base plena de liquidez. Esta água vai servir queda de receita. Muitas vezes vocês, advogados, têm uma receita montanha-russa. Se vocês não, naquele primeiro causa-ganha trabalhista, que se recebe aquela pedalada, você não cria a sua base plena de liquidez, mas o que você vai fazer? Você vai comprar a caminhonete para fazer bonita para os seus advogados. Você vai fazer o contrário, você vai criar a sua base plena de liquidez, depois você compra a caminhonete, você tem a base plena de liquidez. Criou a base plena de liquidez, dali vai sair queda de receita, dinheiro futuro para uma holding e imprevistos do dia a dia. Sim. A base plena de liquidez é o conceito principal para você construir todo o seu projeto de vida. Perfeito. Mas o que a gente percebe, muitas vezes, porque a gente precisa chamar atenção, o que a gente vê no agronegócio, por exemplo, muitos pequenos e médios agricultores, na primeira dinheiro da produção, ao invés de eles fazerem essa separação que o Dr. Bruno fez, pessoa jurídica, tudo relacionado a negócio, a produção agropecuária, pessoa física, tudo relacionado às finanças pessoais. Ele vai comprar a Ranger dele com um empréstimo bancário. Ele tem que só um detalhe para o ouvinte, né? Muitas vezes esse produtor rural ele não tem a pessoa jurídica porque tributariamente é melhor fazer na física, mas a mentalidade tem que ser de separação, né? Tá bom, eu vou bem precisar... observado tecnicamente, pessoal. Mas aí ele vai precisar da Ford Ranger para trabalho, para negócio? Porque eu sei que muitas vezes o pessoal olha e fala o seguinte: nossa, a Ford Ranger aumentou R$200 mil, mas tá barato. Você fala, ué, como é que é possível? Porque esse cara não raciocina em dinheiro, ele raciocina, por exemplo, em cabeça de gado. Mas valorizou o gado. Então antes ele precisava de, 15 cabeças, agora ele precisa de 12. Ainda que tenha aumentado o preço. Então para ele ficou mais barato. Sim. Né? Só que ele não pode olhar para isso e esquecer do dinheiro em si e esquecer da organização. Ele precisa daquele carro naquele momento, de fato, para o trabalho? Porque se a resposta for não, guarda, né? Faz a base de liquidez primeiro, porque se lá na frente ele precisar, ele tem como comprar, mas se lá na frente tiver outro imprevisto, ele tem também para superar essa dificuldade. Né? Muito bem observado, Bruno. Tem um exemplo, Michel, que é um pouco o oposto, né? Como que o profissional, advogado, contador, consegue trabalhar em parceria com um planejador financeiro e assessor de investimentos? Né? Tem uma cliente que tem uma pessoa que faz os dois papéis. Eu acho que o mais interessante é separar, né? Para não ter vieses influenciando, mas é uma pessoa que faz os dois papéis para essa cliente. É uma médica com alguns imóveis, queria montar uma holding e a gente avaliou que não fazia sentido. Ela até iria economizar ali mais ou menos R$2.000 por ano. Então um pouquinho por mês. E a gente falou, olha, por mais que gere economia, o que você vai gastar para montar essa estrutura, você vai levar 45 anos para recuperar o valor investido com essa economia. Ela tinha 64 na época, ou seja, 109 anos, é inviável. E aí fomos para um outro caminho, talvez para ela é melhor fazer uma doação, uma forma diferente. Aí eu falei, eu gostaria de falar com o seu assessor financeiro. E conversando com ele, descobri que, embora ela tivesse dinheiro, o dinheiro não era líquido. Então, por mais que eu olhasse o imposto de renda dela e falasse, ela tem um patrimônio financeiro razoável, descobri com o assessor que foi um investimento ruim, indicado por um assessor de investimentos anterior, e aquele investimento teve uma moratória, ia levar, era 5 anos, ia levar 10. O dobro do prazo para receber, e tinha acontecido fazia pouco tempo essa moratória. Resumo da história, ela não tinha liquidez para fazer nada. Falou, vamos para o seguro de vida. Aliás, quem me indicou a pessoa foi um planejador de seguro de vida, um life planner, e devolvi e falou, vai conversar com aquela pessoa, porque ela é que vai poder te orientar em termos de seguro de vida. Claro, a gente conversou, batemos bola, mas qual que era o resumo da história? Ela não tinha liquidez para bancar uma mudança de estrutura. Então não fazia sentido a gente trabalhar com mudança de estrutura e deixar ela sem dinheiro. Né? E acabar com o colchão, com a reserva financeira dela. Então, não,
vai fazer o seguro de vida, deixa melhorar essa liquidez, aí a gente pensa em montar uma estrutura que faça sentido. E por isso vocês, contadores e advogados, podem puxar a orelha de um planejador financeiro se ele não estruturar o básico do básico, que é ter uma base plena de liquidez. Meu amigo, a orelha dele merece ficar vermelha e vocês merecem falar mal dele, porque é o básico. A gente está fechando esse assunto com o Bruno, a importância da liquidez, ponto. Feito isso no início, tudo anda. Anda no sentido para o profissional advogado, anda para o contador e anda para aquele que tem um planejador financeiro e anda para o projeto de vida dele. Não, acho que a gente pode seguir em alguns assuntos importantes. Eu ia falar justamente isso, é a questão de acompanhar gastos. Né, e investir mesmo endividado, duas premissas que você me trouxe. Acho que estão muito conectadas. Eu já recebi um hater de um cara no LinkedIn que ele achou absurdo. Ô, Michel, você que trabalha com métrica, como que você vai inspirar ou deixar que o seu cliente endividado invista? Mas eu não consegui explicar para ele, eu escrevi um artigo em relação a isso. Por quê? Porque psicologicamente é importante que vocês vejam um caso, uma cliente minha, que ela pegou um dinheiro de agiota para reformar a casa. Nossa. E a gente fez um plano de que em 6 meses ela vai escapar de todos esses gastos elevados e vai pagar o agiota, mas vai ter que vender a previdência privada dela. E isso que ela fez, ela vendeu a previdência privada dela, né? E eu percebi que a grande motivação dela era sair do plantão de final de semana. Isto é um investimento de tempo. Não estou falando somente de investimento de dinheiro. Ela entendeu que, saneando as dívidas, ela deixa de trabalhar, deixa de investir o tempo dela para pagar a conta. E veja, existem vários tipos de dívida. Existe a dívida que o cara está na UTI, que ele não pode fazer isto. É uma dívida. É um endividado, né? Mas existe um endividado que você pode consolidar a dívida ou consolidar a parte e ele ter a motivação de investir para o projeto de vida dele. Não é uma questão cartesiana. Cartesiana é quadrada. Primeiro, temos que terminar a dívida em 5 anos para eu te transformar como investidor. Grande parte das pessoas elas gostam de pagar o investimento, porque dá prazer em investir. Sim, você tem que mudar a relação interna. E tem um detalhe, Michel, que eu acho que faz uma diferença brutal aqui, do ponto de vista psicológico, né? Digo pela minha experiência com clientes, até experiência pessoal. Quando você tem uma pessoa extremamente endividada, tô enforcado, tô apertado. Essa pessoa é um bicho. Ela não vê saída, ela não vê solução. Se um credor vem, é capaz de dar um soco no credor. Exato. Porque ela tá muito, assim, os nervos à flor da pele. Por quê? Porque ela não vê saída, é uma questão de sobrevivência. Se não acabar o dinheiro de vez, ela morre. Não tem como comer e tal. Então, ela vê aquilo como uma situação extremamente angustiante, um sofrimento muito grande. Por vezes, você vai ver até um credor falando, mas o cara tá viajando e não me paga. O problema é, se essa pessoa só trabalhar para pagar, ela sente que ela não está vivendo. Ela não vai conseguir trabalhar. Ela não tem ânimo para trabalhar porque ela não ganha nada. Ela só paga os outros. Tudo bem, ela fez a dívida antes. Só que ela precisa, ao mesmo tempo, ter a sensação de que ela está vivendo, que ela está conseguindo viver. Ou seja, eu preciso investir para sentir que eu estou conseguindo reconstruir o meu patrimônio, a minha proteção, e com isso ter a tranquilidade de pagar os credores e ao mesmo tempo conseguir viver. Se eu só trabalho para pagar credor, eu tenho a sensação de que eu não estou vivendo, eu não tenho motivação para trabalhar. Sim. Mas se eu sinto que eu estou conseguindo reconstruir a minha vida, eu consigo também a motivação para pagar os meus credores. Faz sentido? Faz todo sentido. Qual é o profissional que ajuda não na dívida tão somente, porque nós temos expertise, mas no endividado? É o planejador financeiro pessoal, porque ele vai trabalhar os hábitos e também vai fazer com que ele saia de uma mania, se ele é um endividado contumaz, sim,
de só pegar facilidades. Então ele vai ter um momento na vida dele que vai ser o seguinte: olha, você está pagando seus credores, mas isso vai demorar 36 meses e 15 dias. Mas você vai fazer uma viagem entre tempo. Mas você não vai fazer a viagem que você fazia antes. Sim. Para você não pegar dívida para fazer a viagem. Exato. Então, essa mudança de comportamento é o planejador financeiro que vocês precisam ficar atentos quando vocês, na conversa que vocês têm com o cliente, não, essa pessoa eu vou passar para um planejador para poder ajudar, porque vai devolvê-la melhor para mim, para eu poder desenvolver o meu trabalho como um contador, né, e como um advogado, porque eu imagino o trabalho que tem um contador quando a pessoa é desorganizada financeiramente. Nossa. Ele tem duplo trabalho, ele tem que fazer retrabalho. Triplo, quádruplo. Triplo, quádruplo. E um advogado, quando tem uma pessoa que é desorganizada financeiramente? Também é terrível. Terrível? Também é terrível. É terrível. Eu até te trago um caso de um cliente nosso. Eu vou fazer... eu vou colocar o imóvel na holding. Então, vamos fazer. Não, olha, esse aqui eu resolvi tirar. Não, esse aqui eu resolvi que eu vou pôr de volta. Recebi um dinheiro, eu vou pagar o imposto que eu tenho que pagar para pegar esse imóvel no meu nome, e aí a gente põe na holding. Mas eu quero abrir a filial. O que a gente faz primeiro? Vamos abrir a filial primeiro quando você resolve a papelada. Tá bom. Aí de repente, não, eu já resolvi a papelada, eu quero fazer esse aqui primeiro. Então vamos fazer esse primeiro, tal. E tem doação de cotas para filho também, precisa do ITCMD já preparado. Vamos fazer por parte, fazemos o imóvel, plantamos o imóvel para dentro, depois fazemos o ITCMD. Não, eu quero fazer tudo junto. Depois falou, olha, não, apertei um pouco, eu não vou fazer o ITCMD agora, eu não vou doar cota, eu só vou colocar o imóvel. Tá bom. Olha, resolvi que eu quero fazer a filial primeiro. Gente... Foram meses e nada andou, porque volto, decido, volto atrás, e tenho dinheiro, não tenho dinheiro, tenho dinheiro, não tenho dinheiro. Caramba, decide o que você quer fazer. Vamos seguir o plano? Então, eu decido por você. Primeiro o que não custa dinheiro, depois o que custa pouco, depois o que custa muito. Mas vai e volta esse assunto. E por isso que a gente tem aqui, seguir o plano. Exato. A partir do momento que um planejador financeiro se vale de um especialista como um advogado, o cliente eles têm que estar preparados o seguinte: siga o plano que o Dr. Bruno co-criou comigo, porque esse plano vai trazer a solução. Sim. Quer dizer, nesse sentido, o nosso cliente ele é um pouco doutrinado a não ser bipolar, não fazer duas coisas ao mesmo tempo. Porque é importante que ele siga o plano. O que é seguir o plano? Eu queria viajar este ano, que está no mural de planejamento de qualidade de vida. Esse ano você vai ter que resolver a questão sua para sempre, do seu patrimônio, com a assessoria de um advogado tributário. A gente vai pensar na viagem em 2027. Okay? Tem que seguir o plano. Ou até, acabou. Michel, aquela pessoa que trabalha, ou tem, sei lá, filhos, família, aquela pressão, correria, ele tem que ter a sensação no fim do dia que ele está se recompensando, pediu iFood e tal. Tá bom, se você tem isso, o seu planejamento já tem que comportar este gasto, e se você não gastar, ótimo, você joga próprio investimento, mas tá lá no orçamento que você sabe que você dá essas escapadas pelo menos 2, 3 vezes na semana, tem que estar lá que o orçamento alimentar é 2, 3 vezes na semana, essa é exceção à regra, né? Virou regra, né? Não tinha um planejador financeiro, acho que era o Mauro Halford que falava, né? Nas 2 primeiras semanas, temperança, nas outras 2, pé na jaca. Não é legal você voltar à noite, pegar sua cerveja ou comprar seu presunto Parma e depois lançar na planilha e dizer, puxa, hoje eu de 1.500 que eu tenho esse direito, gastei R$500 no presunto Parma e na cerveja. Tá ok. Ainda tem 1.000 dentro do orçamento. Aí no resto você vai comer, você vai fazer comida em casa e não vai pegar fora pra você... Isso se chama, sei, alguns psicólogos, mas eu não gosto muito dessa linha, porque acho que inteligência já contempla as emoções. Inteligência emocional. Você sabe lidar com suas compulsões e com seus desejos. O planejamento financeiro, ele serve para isto, no fundo. Ao mesmo tempo, essa pessoa, eu já tive uma cliente que falou, Michel, eu preciso que você me ajude, porque eu estou percebendo que eu estou comprando muito sorvete durante a semana, eu quero emagrecer. O que a gente fez a métrica? São 2 potes de sorvete Labasque,
Ao invés de 2, vai ser uma vez por semana, reduziu de R$ 1.000, foi para R$ 500. Tá valendo. Ela diminui o peso e tá tomando o Labasque, tá feliz da E vida. tá guardando R$ 500 por mês. É isso. Também aquela história do... Poxa, isso no exemplo me fugiu aqui. Mas quando você tem essa questão de gastar, né? Eu lembrei, maço de cigarro. O cara que fuma. Não, preciso parar de fumar. Questão de saúde, óbvio, mas às vezes ele precisa parar de fumar por causa do custo financeiro. Né? Então, assim, cara, durante uma semana reduz um por dia, um a menos. Você já vai ter talvez um dia a mais na semana seguinte, né? Mas que você não precisa consumir do cigarro. Mas vai sobrar mais dinheiro, você vai gastar menos dinheiro com isso. A gente fez uma conta uma vez com um amigo quanto ele já tinha gasto em cigarro na vida dele. Era uma fortuna. Era um imóvel que ele gastou em cigarro. Sim, Né? sim. Claro, se ele não gastasse cigarro, provavelmente gastaria com outra coisa, não quer dizer que ele teria um imóvel, mas porque é comportamental. O problema você tem que entender quais são os seus calcanhares de Aquiles. Todo mundo tem um calcanhar de Aquiles relacionado ao dinheiro. Sim. E isto deve ser colocado à vista. Não pode colocar debaixo do tapete. E o detalhe, esse é um ponto. Às vezes nós advogados, contadores, assessores de investimentos, planejadores financeiros, corretores de seguros, precisamos ter uma parceria, uma aliança com mais um profissional, psicólogo. Sim. Bom terapeuta, boa terapeuta, que vai conseguir ajudar essa pessoa a entender essas dores que levam a esse comportamento compulsivo, muitas vezes, para que ela consiga se organizar. Senão não adianta. Às vezes eu vou fazer um plano de 3, 4, 5 anos para a gente implementar, e vai chegar lá na frente e a gente não vai conseguir. Porque a pessoa no meio do caminho se perdeu completamente. Perfeitamente, Bruno. Acho que está muito bem sedimentado o que você falou. Deixa eu trazer um exemplo que eu vi. Eu vi uma postagem até da nossa convidada Débora, que veio recentemente aqui. O Michel também conhece a Débora. Ah, Débora da Prudential. Isso. Eu vi um post dela falando o seguinte: economize R$5 por semana. 5 a mais. Então, 5, 10, 15, 20, 25, 35. Ela fez uma conta que ao final de um ano você pode ter economizado quase R$7.000. Sim. Né? Ou seja, que é um dos tópicos que você tinha me trazido aqui, que invista mesmo endividado, né, que a gente acabou de falar. Então, significa que, mesmo que você está devendo ali, se você for juntando um tiquinho, que às vezes você fala, R$5 você nem vai perceber, cara, R$5 é a água que você comprou no shopping. Né? Leva a garrafinha de água e guarda aqueles R$5. Leva de casa. Né? E você vai perceber que talvez ao final do ano, você estava lá preocupado com a dívida, talvez você tenha uma liquidez para saldar a dívida com segundo desconto. Nessa dívida, ou não, continua pagando parcelado e vai continuar guardando R$5 a mais por semana ali. Sim, perfeito. Perfeito. Sempre com aquela ideia de que é muito prazeroso fazer economia, porque dá aquela sensação, eu consegui. E dá uma sensação de poder, né? Eu tenho dinheiro. Isso. Eu tenho. Só que o que ela tem que saber é, eu tenho dinheiro, vou gastar com a viagem. Não, calma, colchão de liquidez primeiro. Passados todas essas premissas essenciais, que depois, cada vez mais, quando você tem uma base plena de liquidez, você pode se dar ao luxo de alguns merecimentos, porque você já fez alguns trabalhos importantes, como um trabalho de proteção do seu patrimônio e, primeiramente, na base plena de liquidez. Cada vez mais que você alça dentro do seu projeto de vida essas metas financeiras básicas, você pode se permitir mais. Quais são as linhas, Michel, que toda pessoa deveria ter? Porque serve tanto para o profissional olhar para a própria vida, quanto ele olhar a vida do cliente. Né? Quais são as linhas e mais ou menos as faixas orçamentárias dessas linhas principais? As linhas principais, moradia. Perfeito. Alimentação dentro de casa, supermercado. Alimentação fora de casa. Roupas e vestuário, e lazer, impostos, que você tem que colocar também, né? Automóvel. Transporte, né? Transporte, em geral, né? São essas linhas saúde básicas. Também. E saúde também você tem que colocar. É uma linha separada. É uma linha separada. São 8 linhas, é isso? São 8. E a 9ª linha é porque isso também é importante que vocês conversem com seus clientes, contadores e advogados. Linha de pagamento de investimento, nem que seja R$50 por mês. Ou seja, você, contador júnior ou advogado júnior, que inicia o seu trabalho, necessariamente você vai ter que guardar todo mês alguma coisa.
E você tem que construir a sua... Aliás, te digo mais, você tem que construir a sua planilha baseado no pagamento de investimento primeiro, que é pagamento de investimento do seu projeto de vida nascente como advogado. Uhum. E aí, através desse valor retido, vamos dizer que hoje um advogado júnior ganha uns R$4.000, Bruno? Entre 3,5, entre 3 e 5 mil reais. 3, 5 mil reais. Em média. Você coloca R$500 mensal. E também não é um valor da revista Exame, tá? Aquele valor comoditizado de 10% do orçamento, 30%. Não. Depende do seu projeto. Pode ser que no começo você tem que ter gasto com network. E tem que guardar menos para o futuro. Né? Mas você precisa trabalhar... Fiquei pensando numa aqui, se ela entra ou não entra. Depende do perfil da família. Educação. Claro que entra também. São 10 linhas, então, né? São 10 linhas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esqueci de anotar alguma. Não tem problema. Mas aí... Lazer. Achei. Agora eu te faço uma pergunta. Quando numa família topa-se entrar numa super escola cara e você como advogado vê que não vai dar para guardar o dinheiro, o que você faria? Essa é uma pergunta que não vale $1 milhão, ela é muito simples para ser resolvida. Além da educação dos seus filhos, qual é o maior investimento advogado e contador que você precisa fazer no começo da sua carreira? Você mesmo. Você é mais importante, é tão importante quanto a educação dos seus filhos. E por isso que a balança tem que pender uma escola mais em conta para que esses R$500 aconteça. E a diferença você dá dentro de casa. O teu empenho vai ser maior, o teu gasto financeiro vai ser menor. O que eu quero dizer assim, é possível com uma educação de qualidade mais baixa você depois recuperar, mas não é possível você depois de velho montar sua carreira profissional. Vai ser muito mais difícil do que essa recuperação. Perfeita analogia. Embora, penso, claro, se você puder prover a melhor educação possível, excelente. Né? Meu avô falava, meu pai falava, eu não economizo em educação dos meus filhos. Perfeito, mas desde caiba no orçamento, porque não adianta morrer de fome, né, para pagar uma escola cara. Mas faz muito sentido que se você é o provedor, primeiro você tem que investir em você para você poder prover mais. Isso. Né? Daí, talvez faz uma escola básica mais fraca e vai para uma escola forte no colegial. E qual é o olhar do médico financeiro generalista, como é o meu caso? Você vai ter que ter um seguro de vida. Sim, com certeza. Para você poder suprir as questões educacionais na sua ausência com o seguro de vida. A gente conversou isso com a Débora, né? O que as pessoas não pensam, né? Não, eu sou um bom profissional, eu ganho bem e tal. E se você precisar parar de trabalhar? Não, mas eu não quero parar de trabalhar. Não porque você quis, porque a vida te obrigou, uma doença, alguma coisa. Às vezes é o cônjuge ficou doente, você vai parar de trabalhar para cuidar do cônjuge. Né? E você precisa, o casal precisa ter um seguro de vida porque o impacto, né, de parar de trabalhar pode ser muito grande se você não tiver uma cobertura. E o seguro de vida, gente, se não assistir o podcast anterior, dê uma olhadinha, o seguro de vida, ele consegue te trazer liquidez em vida, não só no caso de morte. Parar de trabalhar, uma doença grave, alguma coisa, você consegue ter o valor, que é isso que você está falando, né, Michel? Eu preciso dessa receita vinda do seguro para cobrir esse lapso temporal. E um casamento, pessoal, é muito importante. Né? Falar de casamento hoje em dia parece coisas da época dos nossos avós, né? Do jeito que está a geração de hoje. Mas casamento ele contempla 3 pilares: o diálogo, a intimidade e o dinheiro. Se a conversa do dinheiro no novo casal não for muito bem alinhada, onde o marido ele sabe que a esposa, sem vergonha nenhuma, gasta R$1.000 para montar o closet dela, e ela sabe que ele gasta R$1.000 para sair com os amigos, e tá tudo bem, até certo ponto, porque quando os dois chegarem, agora a gente precisa ampliar o núcleo familiar. Será que a gente consegue manter esses R$1.000 de closet e R$1.000 de cerveja? Não vai dar. O déficit é maior. O déficit é maior. Por que acontece? Você vai evitar conversas no domingo, você como advogado, né? Agora eu estou falando uma coisa contra vocês, minha orelha pode ficar vermelha, que é aquelas conversas de domingo, poxa, que o advogado fala, vocês não sabem quem está divorciando, a respeitar da confidencialidade, né?
para evitar conversas de domingo desagradáveis. Uhum. Porque o divórcio está muito relacionado à infidelidade. O que é infidelidade financeira? É você não ter projeto comum com o dinheiro. Sim. Marido e mulher que juntam as finanças, olha, decolam na prosperidade. Eu já vi, Michel, inclusive, casos de parceiros, advogados de família, né, que comentaram de casos de divórcio, até casos que procuraram, acho que a gente vai ter que fazer uma hold depois do divórcio e tal. E qual era o problema? Era um desacerto financeiro, não era falta de amor, era, né, essa traição financeira. A pessoa gasta demais, estava arrebentando com a família estava sempre endividada. E a solução nem era o divórcio, porque o divórcio ia tornar mais caro ainda, né, a situação. Era, na verdade, um bom planejador financeiro. Até a colega, na época, foi o que ela orientou. Gente, vocês vão procurar um planejador financeiro antes de qualquer coisa, porque mesmo pra gente fazer o divórcio de vocês, hoje o custo, vamos, sei lá, chutar, é 10, com 2 lares esse custo vai para 15, 20. Então, se o problema é financeiro, o divórcio não é o que vai resolver. Né? E aí é planejador financeiro e terapia, né, para trabalhar esse gasto. Michel, eu queria só trazer uma coisa que eu acho que é importante, claro, para a pessoa olhar para si e para olhar para o cliente dela. Eu sei que não tem fórmula mágica, depende de cada um e do projeto de cada um, mas quanto mais ou menos é o básico que tem que ser gasto com a estrutura básica, então moradia, alimentação, quanto normalmente as famílias gastam? Bom, geralmente, pela minha experiência ao longo desses 15 anos, sempre, trabalhando na classe média brasileira de R$10.000 para cima, tá? Esse é o meu público. A parte de supermercado é em torno de seus... em porcentagem. Porcentagem é sempre bom, tá, pessoal? Porque a porcentagem vocês trabalham em cima de uma base. A gente está falando aí de 20% em períodos inflacionários que estamos vivendo agora, 20% da receita, né? Escola, você coloca em torno de seus 20%, né? E aí você pode ir colocando de 20% a 30% de moradia e o restante nas devidas porcentagens, contemplando o pagamento de investimento para algum projeto futuro, né? E isso é muito importante, criar um orçamento dentro dessas métricas. Eu estou olhando aqui, se a gente coloca 30 de moradia, 20 de alimentação em casa, já deu 50%. 20 de educação já deu 70%. Sobra para ele 30 para impostos, transporte, vestuário, alimentação fora de casa, saúde, investimentos e lazer. Talvez fique uma conta apertada. Sim, talvez fique uma conta apertada, porque é assim que a gente está sentindo o impacto da inflação. Sim. Na classe média. Isso é um fato, a gente não tem como sair disto. Por isso que o planejamento financeiro, quando você coloca os elementos difíceis numa sala, ele gera alguns tipos de insights. Quais são as duas alavancas de um planejamento financeiro? Receita e despesa. Necessariamente você vai ter que encontrar uma maneira de aumentar a sua receita. Exato. Num ambiente mais hostil, onde os ganhos não estão tão expressivos. Vamos pensar. O gasto com moradia já é o mínimo, ou seja, já quitou a casa própria, ou tem só paga condomínio IPTU, ou tem um aluguel baixo. Vamos supor que o transporte, sei lá, empresa, no geral, banco vale transporte no dia a dia, escola das crianças, ou é um valor, uma escola já é mais barata, ou é educação pública. O que eu vou ter tem que fazer? A saúde, né? Talvez a saúde está pago pela empresa, né? Certo. Talvez, às vezes tem co-participação, mas o que eu quero chegar aqui, Michel, que talvez assim, o que a pessoa vai ter que fazer é um movimento, se o custo dela já está no mínimo, e o movimento defensivo dela eu já cortei o lazer, eu já não tenho mais, o custo de alimentação subiu, a inflação subiu, a alimentação em casa e também fora de casa. Sim. Eu não tenho como baixar mais o meu custo, eu já estou no mínimo possível. Se isso foi descoberto, você tem que mudar a alavanca da tua receita. Exato. O que significa isso? A gente sai daquela síndrome da Gabriela. O que é síndrome da Gabriela? Que a gente herdou da era do Getúlio Vargas. Fala pra gente. O que é? O tal de depender do Estado para você fazer tudo. Ou depender de um emprego para você fazer tudo. Ou seja, você que foi sempre CLT, que está ganhando o seu recurso e vê que
com esse salário, não tenho nem como pleitear um maior salário, talvez está na hora de você aumentar a sua renda de uma outra maneira, né? E o que é a síndrome da Gabriela? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Eu vou morrer assim. Mas tempos difíceis fazem homens fortes, não? Sim. É um adágio que é muito certo. Sim. Né? E assim, não, é por isso que quando você tem uma conversa difícil com o dinheiro, é isso que o Bruno fez, é uma conversa difícil. É você chegar para sua família, é o seguinte, olha, para que eu consiga equilibrar todos os pratos da balança, a gente vai precisar se sacrificar. Eu tenho algumas saídas. Ou eu, como provedor, vou aumentar minha receita para aumentar a qualidade de vida de vocês, ou a gente vai diminuir despesa e a gente vai ter uma vida módica. Aí tem um ponto... Ou a gente vai mudar a nossa maneira como a gente enxerga o trabalho. É aí onde nasce os empreendedores. Até ia comentar disso, Michel, acho que aqui as pessoas às vezes falam, mas como é que eu vou ganhar mais? Cara, você tem algumas possibilidades. Você vai buscar um novo emprego. Você vai buscar uma fonte de receita maior. O que pode exigir investimentos também. O investimento em conhecimento, profissionalização, mas não ficar acomodado. Talvez você vai ter que investir em networking para conhecer as pessoas que poderão te referenciar para uma determinada vaga, um determinado emprego. Perfeita observação. Então, ponto 1, né? Eu preciso, então, buscar um novo emprego. Opção 1. Opção 2, eu preciso buscar uma nova fonte de receita. Que pode ser fazer o brigadeiro no fim de semana, o hot dog na rua, o pudim para os amigos e vender no prédio, na rua, etc. Ou eu vou ter que pensar numa outra carreira que eu posso pensar no digital. Putz, tem conteúdo à beça que você pode achar no YouTube. Eu gosto, comentando aqui, eu gosto do Leandro Ladeira, que tem o Venda Todo Santo Dia, mas tem um custo de investimento no curso, mas a pessoa pode pegar os vários vídeos gratuitos e já tentar implementar o que está ali. O que quer dizer se a pessoa tiver a vontade de sair daquela condição, daquela situação, ela tem opções para conseguir fazer. Talvez ela vai fazer um produto digital, ela vai se tornar um vendedor de produtos produzidos por outras pessoas, ela vai poder buscar alguma coisa que faça com que ela saia daquela posição, que pode até virar a nova carreira, ou pode ser um paralelo, né? Quantos brasileiros foram vender Avon, Natura, né, lá atrás para conseguir complementar a renda? Ou seja, se a sua despesa não tem mais muito como ser cortada, você precisa aumentar a receita. Isso, se você não consegue mudar rápido de emprego, você tem que gerar uma segunda fonte de receita. Que seja, se você tem um carro, fazer Uber na hora de voltar para casa, né? Claro, de novo, vai ter que fazer orçamento e planilhar para ver se vale a pena. Às vezes você está pagando para trabalhar e não está adiantando nada. Sim. Né? Mas, ou seja, existem formas de você, então, buscar um aumento de receita quando não tem onde cortar. Não dá para dar desculpas. A gente precisa sair desse ciclo de culpar o governo, a situação, e não dar desculpas, mas encontrar motivações. Mesmo porque quando você vê que o seu dinheiro dá uma vida árida para você, e eu gostaria de fazer tal coisa. Quanto custa esse sonho? E você faz o reverso. Ele custa R$1.000 mensal. Ótimo, eu consigo fazer um novo trabalho que vai me dar R$2.000 para pagar esse sonho no futuro. Tudo fica mais fácil, mais claro e gera motivação. Eu vou fazer uma analogia contrária, né? Vamos pensar assim, olha, eu quero chegar daqui a 10 anos com um patrimônio de 50 milhões. Vamos supor que eu tenho 0 hoje. Eu quero chegar num patrimônio de 50 milhões lá na frente. Tá. Muito que eu sei fazer é isso, o valor do que eu vendo é isso, pensando no advogado autônomo ou quem tem um escritório de advocacia e de contabilidade. Vamos supor que eu trabalho com direito societário, que é a minha área. Trabalho com abertura de empresa. Posso ser contador, posso ser advogado. Quantas aberturas de empresa eu preciso fazer no preço que eu faço para conseguir gerar receita suficiente, considerando que eu tenho que pagar equipe, escritório, né, área física, locação, despesas fixas do escritório, despesas variáveis, salário para mim e para a equipe, e ainda assim fazer sobrar os 50 milhões. Nossa, eu tenho que faturar talvez 100, 200 milhões em 10 anos. Talvez mas aí você começa a falar, nossa, mas isso é impossível. Talvez não. A questão você precisa traçar um plano para conseguir chegar nesse resultado. Você vai medir se é possível ou não, mas, poxa, talvez não é possível dessa forma. Então eu preciso de mais produtos ou preciso aumentar o preço do meu produto. Mas não tem quem pague. Pode ser que você não consiga vender nesse preço para o perfil de cliente que você tem hoje. Então você vai ter que planejar como que você atinge o perfil de cliente que paga esse preço para você. Claro. E aí no exemplo que o Bruno nos trouxe aqui,
qual que vai ser a irrigação para as finanças pessoais? Ele vai estabelecer um prolabore. Porque o orçamento das finanças pessoais está muito claro, que é X para poder guardar o dinheiro lá para o futuro. Então, nesse momento que a separação tem que ficar muito clara entre finanças pessoais com sonhos pessoais e da empresa. E Perfeito. elas duas se retroalimentam. À medida que você fatura mais, o teu sonho da pessoa física, ele pode ser aumentado. Sim e não, né? Por que eu digo sim e não? Porque ele também tem que se ater ao orçamento e planejamento da empresa, né? Ou seja, se de fato foi mais, quanto você vai aumentar de alocação em marketing, em pessoas, e Claro. também quando você vai tirar mais de lucro. Deu mais lucro, eu não tenho necessidade de investir em grandes projetos no escritório, aí eu posso pegar para a pessoa física, eventualmente. Desde que também a empresa tenha a sua reserva Por de isso liquidez, que né? a figura de um contador é muito importante, um contador que tem esse viés, o viés no sentido, a abordagem consultiva, para poder olhar para a despesa da pessoa jurídica desta pessoa. Perfeito. Muito importante, porque ele ajuda o planejador financeiro pessoal por tabela, porque essa pessoa está sendo ajudada pelo contador a entender a relação da despesa versus receita, Perfeito. que é um conceito que os contadores dominam bastante, que a gente chama das métricas, né? Perfeito. E que é muito dinâmico para cada caso. Eu acho que você tinha trazido um tópico aqui para mim, Michel, que eu acho que tem tudo a ver com o que eu pensei agora, né? Aderência estratégica com sensibilidade tática. Deixa eu trazer um exemplo aqui para você que eu acho que vai fazer sentido. Então, vamos supor, uma coisa que eu sempre pergunto pro meu cliente: qual que é o teu objetivo com o teu patrimônio? Então, por exemplo, eu quero continuar investindo em imóvel para Airbnb. E você vai investir em imóvel também de locação permanente, aquela que é 30 meses? Também vou. Por que eu faço a pergunta? Porque são estratégias diferentes do ponto de vista de estruturação de patrimônio. Porque dependendo da condição dessa pessoa, se ele puder ser sócio de uma empresa no Simples Nacional, o Airbnb vale muito mais a pena via Simples Nacional. Mas eu não posso colocar aquele imóvel de locação permanente nesse mesmo CNPJ. Ele precisa estar num CNPJ que tem um código de atividade diferente, ele tem que estar no lucro presumido. Só que depende do montante que eu giro aqui, eu não posso superar 4.800 no ano. Tá bom, geralmente... São caixinhas diferentes, 4.800 né? de locação é um valor muito alto de locação para você receber no ano. Lugares diferentes. Isso. Você tem que alocar em lugares diferentes. Então você tem que ter essa sensibilidade na hora de conversar com o cliente e entender qual é o teu plano. Estou comprando meu primeiro imóvel, quero pôr numa holding. Tá, mas por que você quer pôr na holding? Entendeu os motivos? O pensamento tem que ser mais tático. Você pretende continuar comprando imóveis nos próximos anos? No gerúndio, isso aí. Sim, eu tenho a meta de daqui 10 anos ter 10 imóveis. Ótimo, então nós vamos montar a holding sabendo que provavelmente por 5 anos você vai ter prejuízo financeiro ou prejuízo de rentabilidade. Não é que você vai perder dinheiro, mas você vai ganhar menos do que você poderia na física. Em troca de lá na frente você ter um ganho muito maior porque você não teve que pagar o ITBI. Eu quero dizer, se você esperou 10 anos para juntar 10 imóveis e botar os 10 imóveis, você vai pagar um ITBI sobre todos os imóveis. Se você já comprou eles pela holding, você não vai ter que pagar o ITBI nenhum. Só que pode ser que você vai pagar um imposto de renda mais caro nos primeiros anos, porque você tem uma baixa receita. O mínimo, Michel, hoje seria 15 mil. Para você ter um pouquinho de economia tributária ali depois de pagar pelo menos o computador. Então você precisa ter 15 mil de receita de locação mensal. Mas pode ser que no começo ele vai ter 3, 2, 5 talvez no primeiro imóvel, depende do imóvel que ele está pegando. Mas se ele tem um plano de ter 10 imóveis para locação permanente, talvez vamos começar com a holding. Os primeiros 2, 3 anos você vai ter, talvez até 5, você vai ter um prejuízo em rentabilidade, você vai ganhar menos do que você poderia ganhar na física, mas em contrapartida você vai ter uma belíssima economia porque você vai gastar muito menos com o ITBI. Ou seja, depois de 10 anos essa conta realmente compensou. Então, a sensibilidade de para onde o cliente quer ir. Para daí eu realmente pensar, eu quero montar a holding, não vou montar porque hoje você vai perder dinheiro. Não, pode ser que esse perder dinheiro hoje seja um ganho muito maior no futuro. Né? Que é aquilo que a gente falou de finanças, ou você espera ou você não espera. Exato. E essa clareza que o Bruno colocou é importante, de capital importância, pessoal. Agora, essa aderência estratégica ela vale para o profissional, mas ela vale também para o cliente, né? Vale para os dois. Porque cada um está num momento de vida, né? E ela é derivada de boas perguntas.
Você tem que fazer boas perguntas, como você fez a boa pergunta para o cliente. Qual é o objetivo? Sempre tem o porquê. Se você tem o porquê, tudo fica mais fácil a gente montar um plano em cima de um porquê. A gente está terminando de montar, Michel, o material que a gente vai soltar para os nossos alunos agora, que são mais de 50 perguntas para ele fazer para o cliente. Depois que o cliente fecha com ele pode até fazer antes. Sensacional, Bruno. Mas ele precisa fazer, não é que ele precisa fazer todas, depende da resposta. Às vezes o cliente vai falar assim, eu tenho amante. Opa, então me abre mais um leque de perguntas que eu preciso fazer para esse cara para conseguir organizar a vida desse camarada. Eu lembro uma vez a gente deu uma palestra no evento da Associação Comercial, que eu estava falando de holding, e comentei dessa questão, que ter amante pode impactar no planejamento, né? Levantou um senhorzinho, acho que você estava nessa, Michel. Levantou um senhorzinho com a bengala lá de uma mocinha. Pessoal, vamos lá, quem aqui não tem amantes? Eu me recordo. Então, assim, por que eu digo isso, né? Porque se você sabe o que perguntar, você tem o material para você conseguir avaliar a situação do cliente e conseguir orientar ele melhor, né? Com toda certeza, com toda certeza. Essa aí tem uma frase que você me mandou que eu achei o máximo, né? Quando achamos que temos todas as respostas, a vida vem e passa a rasteira, né? Exatamente. E isso deve ser contemplado dentro de um planejamento de vida, né? Era isso Porque que eu ia falar. planejamento, não é plano. Nós que eu digo, o contador com abordagem consultiva, o advogado, o planejador. Consultiva significa aquele que faz perguntas e aconselha. Sim. E traz soluções. Muitas surpresas podem aparecer ao longo de um planejamento. E nós estamos aqui justamente para fazer essa correção de rota, se for necessário. Perfeito. Eu acho que assim, se a situação ela é minimamente previsível, ou seja, eu sei que pode acontecer. Então, por exemplo, evento morte. As pessoas não olham para isso, mas, cara, evento morte é uma certeza. Eu só não sei quando, mas ela vai acontecer. 2, doença grave. Ela pode ou não acontecer antes do evento morte. Mas, estatisticamente, a maioria das pessoas tem algum tipo de doença grave antes de vir a óbito. Sim. E cada vez mais tem tido mais jovens, né, pelo que eu tenho visto em estatísticas. É verdade. Infelizmente. Então, talvez assim, essa pessoa precisa já saber que esses riscos existem, né, e que ela pode assegurar a proteção com um seguro de vida, por exemplo. Ainda que não seja um seguro de vida caro. Seguro de vida é de valor menor, só para pelo menos ter uma ajuda no momento de dificuldade. Eu acho que assim, o que tanto o planejador quanto a pessoa deve fazer reflexão sempre é tudo que eu sei que pode acontecer, que eu já tenho essa previsibilidade, eu já deveria contemplar no meu plano estratégico. Exato, Bruno. E aquelas que eu não tenho, talvez ainda assim eu já deveria ter uma linha lá de reserva extra para aquelas hipóteses que eu não consegui pensar. Vamos dizer que a vida agracia essa pessoa e ela pega aquele valor que ela acumulou do seguro e torra e compra um barco. Tá tudo ótimo. E chama os amigos, o que é melhor ainda. Com certeza. Quero ir no seu barco, Michel. É isso aí, boa. Eu fico pensando que às vezes as pessoas pensam nas situações drásticas e não pensam uma coisa simples. Talvez você precise mudar de casa. Isso é um gasto. Vai gastar para fazer essa mudança. Talvez você precise mudar os filhos de escola. A gente chama das pedras grandes, que é aquela espada do samurai. Não é aquele faca de requeijão que você corta gastinho. Né? E a gente usa, os contadores vão entender rapidamente a técnica de Pareto, que é 20% dos nossos gastos representam, dos itens gastantes, desculpa o português agora, 80% dos nossos gastos. Sim. E talvez é aí que você tem que ter as conversas difíceis. Não é uma escola no Pueridomus de 7 pau. Mesmo que você ganhe 50 mil, talvez esse momento seja uma escola menor de 3.500. Sim. Né? Para você poder modular todo o seu projeto de vida e continuar guardando, porque guardar sempre que é importante. Esse é o segredo para a prosperidade. O problema às vezes é, olha, sei lá, a criança sofreu bullying naquela escola de 3.500 ou a escola fechou. Daí já via acontecer. Não, muitas... Só que aí no bairro a mais barata é 7. E aí? Sim. Todas essas dificuldades não são fáceis de resolver, mas não é impossível resolver quando você entra num denominador comum, né?
Ou seja, você tem que estar preparado, saber que as intempéries vão acontecer e você vai precisar ter condição de fazer essa mudança. Talvez você vai falar, puxa, eu não tenho hoje como colocar numa escola do outro lado da cidade ou em outra parte por conta da vida, da dinâmica, né? Ou você se sacrifica fazendo isso, ou você fala, tá bom, eu vou ter que gastar parte da reserva da faculdade para botar naquela escola de 7 palmos, a contrapartida vai ser, eu vou forçar meu filho a trabalhar com ele para que ele passe na faculdade pública e não precise gastar aquele dinheiro que eu vou gastar hoje na educação básica. Por outro lado, qual é, pessoal, um grande divisor de águas entre ter liquidez no futuro e não? É a questão da casa própria. Por quê? Casa própria versus aluguel, ela traz uma diferença brutal na possibilidade de poupança futura. Nós chegamos a uma métrica lá na nossa equipe de planejadores do seguinte: vamos imaginar que a pessoa queira comprar um imóvel no Morumbi de 2 milhões. E que vocês tenham esse sonho de ter um super apartamento de 2 milhões, mas vocês, ao invés de comprarem esse imóvel de 2 milhões, vocês moram de aluguel no mesmo padrão oferecido de 2 milhões, mesma qualidade de vida. Essa diferença, o seu orçamento está preparado, porque você tem condições de financiar 2 milhões. Hoje um imóvel dando 200 mil reais, fica 1.800.000, com a taxa de juros elevada, chega a 18 mil reais. Você como consegue 18 mil financiar este imóvel? Mas você não vai financiar. Você vai morar de aluguel. 9. 18 menos 9, 9. Você investe do jeito certo, com bons profissionais de assessoria de investimento, onde a métrica já é sabida. Em 8 anos, investindo bem, ele compra um imóvel à vista. Não por 1.800.000, 2 milhões, mas por 1.500.000, porque daqui o futuro, quais são as pessoas que vão querer comprar esse imóvel à vista? A maioria vai querer financiar, vai ter permuta. Até o papagaio vai junto. Ele vai ter um desconto. E ele já foi treinado por hábito a guardar 9 mil por mês. Quando comprou o apartamento daqui a 8 anos, ele vai pensar na independência financeira dele. Ou seja, ele tem um imóvel de 1.500.000, mais a paz financeira cheia de liquidez com os outros 2 milhões. Essa é a regra de ouro. Perfeito. Ou seja, a decisão de um imóvel próprio é a decisão mais difícil para a prosperidade futura de uma família. E eu falo que imóvel nunca é próprio, né? No mínimo você tem IPTU, e se você não pagar, você perde imóvel para o IPTU. E se for em condomínio, você ainda tem IPTU e condomínio. Você tem 2 credores todo mês que se você não pagar um deles, você pode perder o imóvel. E aqueles que estão pensando, mas você do financeiro só pende o lado para o financeiro. Não! Existem estratégias ótimas com patrimônio imobiliário, que você pode ter vários imóveis e derivar um bom aluguel, agora mais do que nunca, sob a assessoria de um advogado, porque a gente mudou essa lei dos aluguéis, né? Uhum. Nesse sentido, né? Para você ter o menos possível de imposto. Acho que você comenta isso para os seus alunos. Tem o novo IBS-CBS aí que vai aumentar a tributação. Isso, então, mais um motivo, mas com um bom planejamento, você sabe, se você tem esse objetivo, ao invés de ter liquidez no banco, mas quer ter vários aluguéis, mais do que nunca, a importância de não ter um planejador financeiro, mas ter um advogado para orientar nessa questão tributária. Sim, ainda mais com a reforma tributária. Perfeito. Deixa eu só fazer uma pergunta, Michel. Até pra gente já estamos chegando ao final aqui, mas eu tenho uma dúvida do que você falou agora, vou fazer uma provocação. Eu vi matérias dizendo que o custo do imóvel em São Paulo, da locação, subiu tanto que talvez está valendo a pena fazer o financiamento para compra. Eu não sei, por exemplo, o impacto do aumento dos juros, até ontem teve aumento, né, dos juros, mas procede isso talvez para imóveis de menor valor ou não procede essa afirmação? Eu acho que essa afirmação tem que ser avaliada caso a caso, porque um imóvel num bairro antigo, em Moema, um imóvel antigo,
ele não valoriza mais do que a inflação, na série histórica da inflação. Mesmo que você tenha um aluguel mais alto, o quanto que esse aluguel em percentual ele é do imóvel chega a quase 1%, eu acho que isso não procede. A maioria da locação dos imóveis, ela tangencia de 0,3, Moemão é 0,3, imóveis antigos, e os imóveis novos, estúdios de 500 mil, podem chegar a 0,7, mas elas não chegam a 1% do financiamento imobiliário. Isso. Entendi. Eu acho que essa informação ela não procede, tem que fazer conta a conta, mas eu acho que no ambiente de crise, o locatário, o proprietário não está recebendo muitas vezes o aluguel reajustado, né? Talvez por isso ele prefira vender, né? Eventualmente, talvez aí você consiga uma barganha, né? Eu estava vendo uma análise, dando um exemplo do valor de R$6.000. Você gasta R$6.000 de aluguel, você vai ter... Eu não me lembro agora o exemplo, mas era algo no sentido de que você talvez estaria pagando 6.000 de financiamento. Mas vai depender da entrada também que a pessoa deu, né? Então, é o que você falou, é casa a casa. Às vezes a pessoa deu uma entrada robusta que permite ter uma parcela do valor igual ao aluguel que ela iria pagar. Aí sim, aí vale a pena. Aí sim. Porque aí ela tá trocando, não tá trocando 6 por meia dúzia, ela tá trocando... Por isso que a gente tem que ter a sensibilidade tática. E desde que não saia da reserva de emergência, desde que seja uma sobra que ele vai bancar essa entrada, né? Ou seja, a casa própria vai fazer sentido no contexto daquela família se ela consegue bancar a casa própria sem ferir as finanças e a reserva que ela tem. Mas também, se a reserva, essa liquidez dela caiu para 1 mês e ela quer ter o imóvel dela próprio e ele tem como recompor, não tem problema. O problema é quando não tem como recompor, né? O problema é quando não tem como. Perfeito. Por isso que cada caso deve ser analisado com sensibilidade tática. Perfeito. Nossa, a gente tem assunto aqui para uma vida inteira conversando, hein, Michel? Pois é, eu também acho. O assunto está bom e Mas vamos lá, nosso tempo chegou ao limite aqui. Michel, redes sociais, que redes sociais as pessoas podem te seguir para aprender um pouco mais sobre a área do planejamento financeiro? No próprio LinkedIn, né, Michel Maltz, lá tem uma coleção de depoimentos de clientes, tem alguns artigos que eu falo sobre planejamento financeiro e o próprio site e até posso disponibilizar meu celular aqui? Se você quiser, que eu acho que ou depois talvez eu coloque o seu e-mail de contato aqui embaixo vocês que na descrição, né? Vai evitar dores de cabeça. Tranquilo. Mas acho que o mais fácil e o mais profissional é pelo LinkedIn, que quiser falar comigo por lá. Perfeito. Quem quiser vai estar aqui embaixo, tá? O link para acessar o LinkedIn do Michel, @MichelMaltz, MALTS. Né? Mas eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês. Se quiserem conhecer um pouco mais também sobre o meu curso de holding, tá aqui embaixo o link também, e outras ferramentas que a gente tem, como uma calculadora de impostos na alocação. Vou deixar aqui embaixo os links para vocês. Agradeço a quem está nos ouvindo e agradeço a você, Michel, por ter vindo aqui. Um papo muito bom. Virá mais vezes se você tiver disposto a estar aqui novamente. Obrigado, Michel. Eu agradeço, Bruno, e tenho certeza que hoje o advogado contemporâneo entende que existe muita sinergia entre um planejador financeiro e um advogado contemporâneo, porque a gente vai deixar a vida dos nossos clientes mais tranquilas para eles desfrutarem de qualidade de vida e também, tendo um planejador financeiro, você, advogado, eu lhe entregarei as coisas mais mastigadas, porque o cliente já vai estar sabendo dos benefícios dessa organização. Perfeito. Esse é o sentido. Tenha parceria com um bom planejador financeiro. Muito obrigado, pessoal, pela paciência e pelos ouvidos de vocês. Obrigado, gente. Obrigado, Michel. Obrigado, Bruno. Até a próxima.